Afinal, a Covid é apenas uma gripezinha? Olá, nós somos estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora e iremos apresentar uma pesquisa sobre tempestade de citocinas e o desenvolvimento de doenças autoimunes como sequela da Covid-19. Antes de começarmos a falar sobre a pesquisa, temos que entender alguns tópicos chaves presentes nela, como por exemplo, as doenças autoimunes, o que elas são? Basicamente, as doenças autoimunes são um grupo de doenças distintas que possuem como origem o fato do sistema imunológico passar a produzir anticorpos contra componentes do próprio organismo. Podem ocorrer por motivos variados e nem sempre eles são esclarecidos. Por isso, o nosso corpo começa a confundir suas próprias proteínas com agentes invasores, passando então a atacá-las. Neste vídeo, nós podemos observar sintomas característicos do lúpus eritematoso sistêmico, que seria uma erupção cutânea vermelha e escamosa na pele, muitas vezes resultante da susceptibilidade à exposição solar. Ao entendermos as doenças autoimunes, ficamos muito curiosos em entender o que gera toda essa resposta imune, né? Então, para isso, podemos falar sobre os autoanticorpos. O que eles são e qual sua relação com as doenças autoimunes? É o que iremos descobrir agora. Autoanticorpos são anticorpos coordenados para células e tecidos do próprio corpo. Geralmente, o sistema imunológico diferencia as proteínas próprias do organismo das proteínas estranhas. Assim, ele forma um anticorpo contra coisas estranhas, identificadas como potencialmente perigosas. Por causas ainda não bem entendidas, podem acontecer falhas nesse sistema do reconhecimento, gerando a produção de anticorpos, que atacam as células e tecidos do próprio corpo, causando inflamações e lesões, que com frequência acarretam em uma doença autoimune. Portanto, uma doença autoimune é uma doença causada pelo nosso sistema imunológico, que passa a funcionar de forma inapropriada. Ufa! Após esses conceitos, podemos compreender como se iniciou e o intuito dessa pesquisa. Assim, o estudo se iniciou quando? A pesquisa foi feita na Universidade de Rockefeller, em Nova York, onde encontraram pacientes graves de Covid que têm um autoanticorpo que ataca outras células do sistema imune. Esses pesquisadores acreditam que a reação do nosso organismo em possuir autoanticorpos que atacam as próprias células pode estar ligada às formas mais graves da Covid-19. Mas por que isso acontece? Isso acontece quando a infecção é causada por um agente viral, como a Covid-19, uma vez que reações como essa em nosso organismo não são incomuns. Elas acontecem pois os vírus conseguem matar nossas células, assim elas acabam deixando uma área do DNA exposta. Enquanto isso, anticorpos funcionam reconhecendo o RNA viral e se ligando ao vírus para impedir que ele invada as células. No entanto, em algumas dessas situações, em vez do sistema imune reconhecer o RNA, ele encontra o DNA do próprio corpo, expondo e produzindo uma resposta contra ele, e isso faz com que anticorpos comecem a atacar o próprio organismo. Você se lembra dos autoanticorpos? Aqueles que, por motivos desconhecidos, atacam nossas próprias células e tecidos. Aqui nessa pesquisa, eles são muito importantes, já que aparecem em cerca de 50% dos pacientes graves por Covid. Além disso, foram identificadas células que fazem parte do sistema imunológico. Em alguns pacientes, essas células imunológicas defeituosas estavam marcando células sanguíneas para atacar, como por exemplo as hemácias. Outros estavam caçando proteínas associadas ao coração, fígado, sistema nervoso central e cérebro. Esse resultado indica a possibilidade de um problema sistêmico. Pacientes estariam desencadeando a produção de uma enorme variedade de novos autoanticorpos em resposta à Covid-19. Portanto, essas respostas levam o corpo dessas pessoas a entrar em guerra consigo mesmo. Assim, foram identificados anticorpos que reconhecem proteínas que não fazem parte da estrutura da SARS-CoV-2 e que se relacionam positivamente com autoanticorpos. E também, alguns autoanticorpos são liberados pela infecção da SARS-CoV-2, sugerindo que a Covid-19 grave é capaz de quebrar a tolerância ao próprio. E quanto à tempestade de citocinas? Muitos pacientes pós-Covid-19 passaram pelo fenômeno chamado tempestade de citocinas. Mas afinal, o que são elas? A tempestade de citocinas são várias proteínas diferentes que são enviadas pelas células imunológicas e por outras células para atuar como mensageiros do sistema imunológico, que irão ajudar a regular uma resposta contra o inimigo indesejado. O problema é que nesse ataque, as citocinas acabam atingindo células do próprio corpo, além do inimigo identificado e indesejado, o que pode ocasionar sequelas. A reação é bem parecida com o que se vê em pessoas com doenças autoimunes, que levam uma vida repleta de dores e danos a órgãos vitais. Esses autoanticorpos são claramente recém-adquiridos e apareceram durante a infecção que provocou a autoimunidade.
O resultado foi inconclusivo. Entretanto, os pesquisadores conseguiram relacionar formas graves da Covid-19 com o desenvolvimento de específicas doenças autoimunes, como a anemia hemolítica autoimune e o famoso lúpus eritematoso sistêmico e a síndrome de Guillain-Barré. Para finalizar, na conclusão da pesquisa, os pesquisadores envolvidos acreditam que a Covid-19 possui sim características clínicas semelhantes às doenças autoimunes. E por que isso? Ambas compartilham grandes reações imunes, e o SARS-CoV-2 pode alterar a alta tolerância e gerar respostas autoimunes através de suas células hospedeiras. Entretanto, pelos pontos inconclusivos neste artigo, ficará a cargo da comunidade científica investigar essa possibilidade mais a fundo para validar ou reprovar a hipótese levantada pelo artigo, haja vista a facilidade em detectar autoanticorpos. Dessa forma, a constatação de que eles, desencadeados ou não pela Covid-19, são realmente uma ameaça de alteração no sistema imunológico. Vale lembrar que o embasamento científico desse vídeo, assim como as informações aqui presentes, foram retiradas do artigo devidamente referenciado, denominado de Tempestade de Citocinas e o desenvolvimento de doenças autoimunes como sequela da Covid-19. Esse vídeo foi produzido por alunos da Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Obrigado por assistir. Até mais!